Evangelho, festa da Natividade da Beatíssima Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Azá. Azá gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, hoje festa da Natividade da Beatíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia celebra 3 natividades. A primeira, por excelência, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, com a celebração que nós bem conhecemos do Natal. A Igreja também celebra, na sua solene liturgia, a Natividade da Beatíssima Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, aquela que irá entregar a sua humanidade para que o Verbo divino seja gerado. A criatura mais amada por Deus, aquela que recebeu todos os tesouros da graça e jamais os perdeu. O nascimento da nossa Mãe Santíssima, que deu-nos a possibilidade de fazer
cicatrizar a ferida deixada por Eva. Eva que tudo recebeu do Senhor e tudo colocou a perder. Maria Santíssima que tudo recebe do Senhor, filha de Adão, filha de Eva, mas que não segue a escolha de seus pais, mas permanece fiel a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo foi recebida de Maria Santíssima. Como poderíamos pensar que a cada celebração eucarística em que o pão e vinho se torna corpo e sangue do Senhor, ali não esteja presente a Virgem Santíssima, por amor a seu Filho, porque jamais o abandona, sempre o segue, mas também de uma maneira profunda e misteriosa, na comunhão com as espécies eucarísticas, a honra da dignidade da Santa Mãe de Deus. Pois se o Senhor se apresenta diante de nós, em corpo e alma, recebeu a natureza humana de Maria Santíssima. A mesma humanidade do Senhor que se ofereceu na cruz por nós foi gerada no ventre de Maria Santíssima. Foi oferecida por ela nas mãos do Pai, a fim de que o Filho fosse gerado. É impossível separar o vínculo de amor entre mãe e filho. Por isso, como vamos ouvir daqui a pouquinho Santo André de Creta falando e também Padre Antônio Vieira, nós vamos entender bem o quanto tudo aquilo que diz respeito às nossas necessidades nesse tempo que estão ligadas ao amor de Cristo no seu sacrifício redentor, passa pelos cuidados amorosos da Santa Mãe de Deus, pois ela foi quem entregou a natureza humana como oferta de amor para que o Verbo Divino pudesse encarnar-se, sendo homem como nós, e pudesse oferecer o sacrifício redentor na cruz. Mas não para por aí. Como vai dizer Padre Antônio Vieira, Maria Santíssima recolhe a esperança de toda a humanidade, pois ela nasceu para oferecer um sacrifício de amor a Deus com sua vida por todos nós. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a vossa palavra. O Senhor a chamou à existência e a fez, por graça, mãe do Filho de Deus. E ela, abraçando a escolha do Senhor, humildemente se entrega em suas mãos sem nada reservar para si. E essa entrega de amor da Virgem Santíssima realiza por nós um tesouro de bondade e de misericórdia singular. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ofereceu sua vida como um cordeiro imolado pela nossa salvação. Por isso o Padre Antônio Vieira vai dizer todas as realidades que são próprias dos homens do nosso tempo. E quando lhe perguntarem a estes, e quem é Maria? Por que ela nasceu? Eles responderão dizendo, para trazer-nos a liberdade, para dar-nos o perdão, para dar-nos a esperança, para dar-nos a saúde, por meio de seu Filho. Nasceu para entregar-se por amor totalmente à Trindade Santa, para nos oferecer o fruto do seu ventre, Jesus. Celebrar a Natividade da Virgem Maria é celebrar a alegria da nossa esperança, é celebrar que jamais estaremos sozinhos e desamparados pelo seu coração materno. Se você deseja
tanto poder abraçar Jesus. Quantas vezes a gente já parou diante desse pensamento? Ah, que vontade eu tenho de abraçar Jesus. De abraçar mesmo fisicamente, né? De sentir Jesus num abraço entre os nossos braços. Ter o desejo de realizar algo tão próprio nosso. O abraço é uma experiência tão humana, tão íntima, né? Essa experiência é possível de ser desejada porque o Senhor que se levanta para nos abraçar, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, recebeu sua humanidade das mãos de Maria. Como poderíamos abraçar Jesus sem que isso gerasse no coração da Virgem Santíssima uma alegria sem fim? Pelo vínculo de amor que existe entre a mãe e o filho, e pelo vínculo de amor que se tornou oferta por nós. Que vontade de te abraçar, meu Jesus, que alegria será para o coração de sua mãe ver-nos abraçados. Abraçar a ti com todo o carinho do meu coração, meu Jesus, é sentir todo o calor, todo o amor, todo o afeto presente no coração de Maria Santíssima. Pois se eu desejo esse abraço, como o deseja muito mais aquela que disse: seja feita a vossa vontade, Senhor, e que entregou o fruto de seu ventre, o fruto precioso da vinha santa do Senhor, ela que entregou esse fruto precioso pela nossa salvação. Que grande desejo não existe no coração de Maria Santíssima de ver seus filhos estreitamente abraçados. Oh, meu irmão, minha irmã, que grande tesouro é a solenidade, a festa de hoje. E qual é a terceira, Padre Natividade? A de João Batista, que já tivemos a oportunidade de falar a respeito do precursor, daquele que veio para anunciar a vinda de Jesus, o último dos profetas, aquele que diminuiu para que o Senhor crescesse. E aqui aquela, hoje que celebramos, que sempre foi a mais humilde, a mais simples dentre todas as criaturas, a mais pobre, a mais entregue pelo seu Senhor. Na narrativa do Evangelho de hoje, ouvimos a genealogia de Jesus e Mateus faz todo o jogo com os tempos e as datas relacionadas às gerações, de maneira que nos manifeste com muita clareza aquilo que Mateus tem por intenção, né? Mostrar que se completou o tempo, as 14 gerações, que recordam o nome do rei Davi, o cumprimento da promessa, né? O 14 são as letras, né? Nós já tivemos a oportunidade de falar isso, mas eu falo rapidinho para recordarmos. Davi se escreve em hebraico David, com o D mudo no final. E as consoantes, elas também representam os números. Então, as consoantes do nome Davi, ou David, como a gente fala, né? Corresponde ao número 4 e ao número 6. Então, 4 do D, 6 do V, né? Transliterato para o nosso alfabeto. E o D de novo, mais 4, soma-se 14. As 14 gerações que marcam completar a promessa feita ao rei Davi, daquele que seria de sua casa. Maria Santíssima, antes de conhecer José, da casa de Davi, se viu grávida por obra do Espírito Santo. Dela nasceu Jesus. Que grande testemunho, o testemunho de amor de São José, presente no Evangelho de hoje, que acolhe a vontade do Senhor, que pensa em repudiá-la para não trazer sobre ela qualquer sombra, qualquer mácula
que poderia ser um escândalo, mas não apenas isso. Há um tempo atrás tivemos uma oportunidade de fazer a meditação e focávamos sobre isso, o quanto São José não tinha dúvidas a respeito das virtudes e da dignidade de Maria Santíssima, porque seria impossível para um homem justo e bom conviver com Maria e não compreender a grandeza das virtudes presentes em sua vida. E tentar interpretar como sendo um pecado tão vil, o pecado de um adultério, seria uma coisa inconcebível para o coração de um homem justo e reto. Por isso falávamos que naquele momento São José compreende de uma maneira clara que está diante de algo tão grandioso para o qual ele se sente tão pequeno e insuficiente. Quase dizendo: Senhor, toma uma outra pessoa. É grande demais para mim. E o anjo em sonho confirma São José, dizendo: toma Maria como sua esposa. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. E naquele momento, São José acorda do sonho sem dar uma única palavra, faz conforme o Senhor lhe havia dito no sonho. Tamanha obediência de São José. E aqui, meus irmãos, nós vemos então a beleza desse acontecimento, como o Senhor escolhe para si a Santa Mãe de Deus e aguarda para si, e entrega os dois grandes tesouros de sua vida, por assim dizer, né? Os dois grandes tesouros, a Santa Mãe de Deus e o próprio Filho de Deus, aos cuidados de São José. Faço esse parêntese, como não sermos devotos de São José? Nós que temos o tesouro da nossa família, o tesouro da nossa congregação, o tesouro da vida de cada uma das almas que nos foram confiadas, são os tesouros de Deus preciosíssimos a Ele. Como não confiar nas mãos daquele que soube cuidar zelosamente, diligentemente pelos dois grandes tesouros do coração do Pai? Então confie a São José tudo aquilo que lhe for caro, tudo aquilo que lhe for muito precioso, porque ele recebe e guardará com o mesmo amor o que guardou a Virgem Maria e o menino Jesus. E tendo colocado toda essa percepção a respeito do Evangelho de hoje, queria aproveitar com vocês para lermos juntos esses dois trechinhos do sermão de Santo André de Creta, bispo, no 8º século, e posteriormente o trechinho de Padre Antônio Vieira. É importante recordarmos que desde os primeiros séculos a Natividade da Virgem Maria já foi reconhecida e celebrada na Igreja do Oriente, mas do 6º para o 7º século ela começa a ser celebrada no Ocidente e vai ganhando sempre força maior. Então estamos em Santo André, em Creta, estamos no bispo grego, mas no 8º século. Vamos acompanhar esse sermão. O fim da lei é Cristo, que ao mesmo tempo separa da lei e eleva para o Espírito. Nele está a consumação, pois o próprio legislador, tendo cumprido e terminado tudo, transfere a letra para o Espírito. Assim tudo recapitula em si mesmo, vivendo a graça depois da lei. A lei, porém, submetida à graça harmoniosamente adaptada e unida, não misturadas e confundidas as características de uma com as da outra, mas mudado de modo divino o que era pesado, servil e escravo, em leve e liberto, para que não mais estejamos reduzidos à servidão dos elementos do mundo, como diz o apóstolo São Paulo aos Gálatas, nem sujeito ao jugo da escravidão da letra da lei. É este o resumo dos benefícios de Cristo para nós. É esta manifestação do mistério.
é o aniquilamento da natureza, é Deus e homem, é a deificação do homem assumido. Todavia, era absolutamente necessário ao esplendor e à evidência da vinda de Deus aos homens uma introdução jubilosa, antecipando para nós o grande dom da salvação. Este é o sentido da solenidade de hoje, que tem início na natividade da Mãe de Deus, cuja conclusão perfeita é a predestinada união do Verbo divino com a carne. Agora, a Virgem nasce, é alimentada com leite, plasmada e preparada como mãe para o Deus e Rei de todos os séculos. Neste momento, foi-nos dado duplo proveito. Um, a elevação à verdade. Outro, a rejeição da servidão e da vida sob a letra da lei. De que modo? Com que fim? Pelo desaparecimento da sombra com a chegada da luz. Em lugar da letra, a graça que dá a liberdade. Nossa solenidade está na fronteira entre a letra e a graça, unindo a realidade que chega aos símbolos que a figuravam, substituindo o antigo pelo novo. Portanto, caríssimos irmãos, cante e exulte a inteira criação e contribua com algo digno para a alegria desse dia de festa. É um só júbilo dos céus e da terra. Juntos, festejemos então tudo quanto está unido no mundo e acima do mundo, pois hoje se construiu o templo criado do Criador de tudo, e pela criatura, de forma nova e bela, preparou-se nova morada para o seu autor. Olha que linda essa frase! Preparou-se nova morada para o seu autor. E de fato, no seio da Virgem Maria, habitou aquele que os céus não puderam conter. Se os céus são a morada de Deus, hoje criou-se a nova morada para o Criador, pois ele habitou inteiramente no seio da Virgem Maria. Bendito o dia do nascimento da Santa Mãe de Deus, em que se estabeleceu essa nova morada. Hoje se construiu o templo criado do Criador de tudo. E pela criatura, de forma nova e bela, preparou-se nova morada para o seu autor. E aqui tem uma beleza particular, porque Maria Santíssima, que permanece virgem, pura, casta, obediente, sem mancha de pecado original, está mantendo preparando aquele lugar para a habitação do seu Senhor. Deus criou, pura e imaculada, e Maria perseverou, mantendo puro e imaculado o tabernáculo do Deus Altíssimo, onde ele viria a repousar. Que grandes méritos a Santa Mãe de Deus, e méritos infinitos, meus irmãos, porque o que Deus criou com amor, Maria guardou e cuidou. Peçamos essa graça a Nossa Senhora. Cada vez que recebemos o perdão no sacramento da reconciliação, cada vez que nós somos perdoados de todos os nossos pecados, se faz nova todas as coisas em nossa vida. O Senhor Deus Onipotente estabelece uma nova condição de graça. Peçamos a Maria Santíssima que nos ajude a manter essa graça recebida, de maneira que a morada outrora destruída e degradada pelo pecado que nós nos tornamos, agora reedificada, renovada, reformada pela graça de Deus, possa permanecer como morada digna para o Deus Altíssimo, e que isso não se faça sem as mãos amorosas de Maria. Que esse zelo e essa responsabilidade que compete a cada um de nós e não nos será alienada, seja
defendida e auxiliada, amparada pela assistência da Santa Mãe de Deus, a fim de que uma morada digna permaneça sendo entregue ao Deus e Senhor nosso, que vem ao nosso encontro, habitar em nosso coração. E aqui acrescento por último as palavras, como disse, do Padre Antônio Vieira, em um de seus sermões, que escreve assim: perguntai aos enfermos para que nasce esta celeste menina que hoje celebramos. Dir-vos-ão que nasceu para ser a Senhora da Saúde. Perguntai então aos pobres, e eles dirão que nasceu para ser a Senhora dos remédios. Perguntai aos desamparados, e eles dirão que ela nasceu para ser a Senhora do amparo. Perguntai aos desconsolados, e eles lhe dirão que ela nasceu para ser a Senhora da consolação. Perguntai aos que estão tristes, e eles dirão que ela nasceu para ser a Senhora dos prazeres. Perguntai aos desesperados, e eles imediatamente dirão que ela nasceu para ser a Senhora da esperança. Então perguntai aos cegos, e eles dirão que ela nasceu para ser a Senhora da luz. Os discordes, para ser então a Senhora da paz por eles. Os desencaminhados, e eles responderão para ser a Senhora da guia. Aos cativos, e eles dirão para ser a Senhora do livramento. Os cercados e oprimidos, e eles responderão para ser a Senhora da vitória. Dirão os pleiteantes que nasceu para ser a Senhora do bom despacho, e os navegantes responderão prontamente para ser a Senhora da boa viagem. Os temerosos da sua fortuna e da condição de sua vida, eles responderão para ser a Senhora do bom sucesso. E aqueles que estão desconfiados da própria vida, que percebe que se aproxima a hora da partida, eles responderão a ti: nasceu para ser a Senhora da boa morte. Os pecadores, todos eles, em coro responderão: ela nasceu para ser a Senhora da graça. E todos os seus devotos dirão com amor e grande convicção: sim, ela nasceu para ser a Senhora da glória. E se todas essas vozes se unirem em uma só voz, dirão enfim que ela nasceu para ser Maria, a mãe de Jesus e a Senhora de todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Senhora da Glória, Senhora de todos os homens, Senhora da Paz, Mãe do Filho de Deus, e pela intercessão de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.